bobas, às vezes a gente, é uma pergunta boba, mas muita gente fica parado numa pergunta boba, que a gente acha que é boba, não é? E que vai fazer uma diferença enorme, se a gente consegue elucidar e esclarecer. Então, eu pediria, já que a gente está gravando, eu pediria para você repetir a pergunta. E vamos tentar responder, né? Ok, é o seguinte, eu estou fazendo um PIBIC, que ele tem algumas hipóteses, e eu preciso comparar algumas populações para saber se, a respeito se essa hipótese é verdadeira ou não. Só que minha dúvida é, como que eu sei que se minha população é banana ou se minha população é maçã? Então, é que eu falei para vocês que a gente não deve. Aliás, não foi maçã, foi laranja com banana, né? Então, mas tudo bem, são frutas todas. Então, não devemos misturar, né, laranjas com bananas. E devemos comparar coisas comparáveis. Então, isso é a primeira coisa. Então, você vai ver que métricas você está usando. Então, você está falando, você compara uma única variável. Você não vai comparar, por exemplo, só me vem no exemplos um método de ensino, né, com você vai comparar desempenho com trajetória de alunos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando você está comparando desempenho, tem que ser desempenho. Então, nas duas populações, ou três ou mais, você está comparando desempenho. Qual é a métrica do desempenho? Aqui no nosso exemplo que vocês estão trabalhando, o desempenho é uma prova que é a Prova Brasil. Como é que é a Prova Brasil? Ela é uma prova que se chama avaliação em larga escala, feita para todos, a mesma prova, é aplicado no mesmo momento a todos os estudantes, supostamente sob as mesmas condições. Então, você está isolando outros fatores que possam interferir naquele momento prova. Então, todos os estudantes estão, né, presencialmente numa escola, eles têm lápis, caneta, recebem a prova impressa, tá? E vão responder aquela prova. Então, você está comparando o aluno que respondeu a prova lá no norte com o aluno que respondeu a prova no sul, você está comparando desempenhos. Então, a prova vai te dar uma medida de desempenho. E, supostamente, esse desempenho você pode comparar. Né? Você pode comparar. Você pode ver se será que o desempenho do norte é menor que o desempenho no sul? Então, você está falando porque os desempenhos foram medidos com a mesma ferramenta, a mesma métrica. Inclusive, é uma prova única. Ok? Certo? Certo, agora, Agora, o que a gente não pode fazer? Isso foi uma discussão que eu tive no final, agora no início do ano. Eu quero comparar qual era o rendimento dos estudantes antes da pandemia, antes do ensino remoto, com o rendimento dos estudantes agora depois do ensino remoto. Então, estudantes de métodos estatísticos 2, por exemplo, eles fizeram antes do ensino remoto e tiraram lá suas menções. E agora, no ensino remoto, fizeram comigo, né? E vão ter as suas menções. Será que o ensino remoto piorou o rendimento dos estudantes? Essa era a pergunta. E eu falei, como é que medimos rendimento? Como é que medimos desempenho? A gente está medindo a mesma coisa? Não. Eu falei, os estudantes fizeram com um professor e agora fizeram comigo. São de estudantes muito diferentes. São estudantes que têm recursos diferentes, quer dizer, a gente estava tentando medir, será que o impacto, o fato de estar em ensino remoto, isso prejudicou o estudante? O que aconteceu com o estudante? Então, isso
nesse tipo, porque a gente não tem uma prova, padronizada. Então, brevemente, quando tiver uma prova, por exemplo, da Prova Brasil, em 2021, que é este ano, que deveria ser, não sei se vai ter, a gente vai ver, e isso está sendo dito, que vários dos estudantes, né, aí de ensino fundamental, quinto ano, vão ter uma queda, porque vai ser prova comparada. A gente pode comparar 2015, 2017, 2019. 2019 está saindo, esse nosso é 2017, e agora 2021, eu acho, ou 2022, não sei. Como as métricas são comparáveis, o levantamento, a coleta de dados, que é a prova, ela é feita de maneira uniforme, padronizada em todo o país, e sempre garantindo a padronização, por isso que a teoria de resposta ao item, que é usado no Enem, na Prova Brasil, vai garantir a comparação entre vários anos também. Você não precisa fazer responder as mesmas perguntas, as perguntas podem ser diferentes, mas você capta a medida de proficiência. Então, isso é tudo feito com base nessa teoria de resposta ao item, que eu recomendo que vocês façam também. Uma disciplina que é optativa aí da nossa graduação. Muito interessante. Então, isso faz com que você possa comparar, tanto no tempo como no espaço. Então, você tem que ver se você não está com métricas diferentes, qualidade da informação diferente. Você tem que pôr isso tudo como limitação. E o que você está comparando? Às vezes a gente compara e sabe que tem variáveis de confusão. Então a gente não pode fazer uma comparação simples igual nós estamos fazendo. A gente tem que colocar os efeitos dessas variáveis. Será que a variável, por exemplo, no nosso caso, sexo é uma variável importante a ser considerada na comparação? Eu quero comparar rendimento segundo algumas outras características. Por exemplo, a gente tem sexo, idade. Será que o fato de ter uma idade mais elevada, isso vai impactar no rendimento? E isso tem a ver com uma interação com o sexo? Então, você começa a ver modelos mais complexos e a gente tem modelagens mais complexas para isso. Então, nós temos regressões múltiplas, temos todas as análises multivariadas, que vai pôr todas essas variáveis de confundimento ou de controle para nos mostrar qual é o efeito neto, líquido, de uma variável que a gente quer medir sobre a nossa variável resposta, tá? Então, você tem que ver várias questões. A coleta de dados. Qual é a métrica? A mesma métrica? São homogêneos? Tem problemas num grupo que você está comparando? Problemas. Então, tem muita questão da coleta e do delineamento, como é que foi feito, nos diferentes grupos. Essa coleta, esse delineamento amostral, tudo isso tem que ser padronizado. Se não tem padrão, se você tem interferências de outros tipos e que você não consegue controlar, então a sua comparação ela vai carecer de validade, porque você vai chegar num resultado, mas você não vai poder afirmar que aquela variável que você diz que é o efeito, que seja realmente o efeito, porque tem várias variáveis de confundimento que não foram controladas. Não sei se eu respondi, Raíssa, mas foi uma boa. Respondeu e já me deixou meio assim, meu Deus, vou ter que voltar tudo de novo do PIBIC. Tá errado o que eu tô fazendo. Uhum. Pode ser. A gente tem muita análise equivocada, pega um grupo e põe uma técnica. Aliás, faço revisão de artigos, e a questão do método é muito importante. E a gente tem que ser muito rigoroso quando compara,
porque a gente quer comparar um grupo ao outro, e o que a gente quer comparar é que aquele agrupamento que foi definido segundo uma variável nossa de interesse, ela seja a causa, ou, né, esteja na origem das diferenças. Se ela não está na origem, tem outras variáveis na origem dessa diferença, eu não posso falar nada. É qualquer coisa. Então, isso é muito complicado. Muito complicado. Complicou minha vida, senhora, isso sim, nossa senhora. Não compliquei a sua vida, eu dei luz para novos caminhos. Estava acabando, só precisava essa parte. Agora eu vou ter que voltar tudo do começo. Nossa. Olha, que bom. Que ótimo que agora você vai fazer tudo certo, considerando, né, questões. E se você já fez, você pode. Limitações. A gente tem muita limitação. Por exemplo, está saindo um artigo nosso sobre excesso de mortalidade, também desse grupo, né, excesso de mortalidade segundo raça-cor. Mas tem uma série de limitações. Por quê? Porque a definição no atestado de óbito sobre raça-cor, ela é diferente segundo o profissional que emite o certificado. Então, você tem também um efeito regional muito forte da percepção de raça-cor. Né? Ao longo do tempo, a nossa sociedade mudou muito essa percepção também. Então, é muito difícil você fazer comparações. Mas a gente quer fazer alguma coisa. Não é porque seja difícil, que os dados sejam ruins, a gente não tem a mesma métrica, que a gente não possa fazer. A gente faz, a gente, né, enuncia as limitações do estudo, mas se você tem grandes evidências de diferenças, por que não falar? Né? Mesmo que você fale, olha, estou tentando padronizar, ter, né, uma mesma métrica, mas nem sempre é possível. Né? Nem sempre é possível você ter a mesma métrica. E quando você está comparando diversas fontes, e é isso que eu venho trabalhando, por exemplo, calcular probabilidade de morte. E, na verdade, a gente primeiro calcula taxas de mortalidade segundo o grau de escolaridade. Então, eu tenho que ter uma população em risco, segundo o grau de escolaridade. Como é que eu meço isso? Eu meço segundo uma pesquisa domiciliar. Eu vejo qual a distribuição desse meu contingente populacional segundo o grau de escolaridade. E é uma resposta de uma pesquisa. E o outro, eu vou trabalhar com um registro administrativo, que vai lá anotar o grau de escolaridade. E, às vezes, as perguntas são de diferentes, com diferentes categorias. Então, como é que você faz para juntar isso com aquilo e poder, né, ter uma comparabilidade? Então, isso, claro, tem limitações. Você faz, você diz como é que você fez, mostra para todos, para os seus leitores, e fala, eu fiz assim, era a única forma que eu tinha para fazer. Tenho limitações? Tenho, mas fazendo assim, eu tenho, né, alguns resultados muito interessantes que nos mostram, por exemplo, desigualdades extremas no nosso país. Então, a gente tem que ser cauteloso, falar das limitações, mas não também deixar de fazer a análise. Ok? Ok, professora, obrigada. De nada. Obrigada a você pela oportunidade de conversar aqui com vocês sobre isso. Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês hoje, como eu falei, comparando várias populações. Eu vou pôr aqui a minha transparência. Espero que não tenha ficado alguma dúvida dos temas passados. Deixa eu ver, ele entra. Gente, acho que é o Teams que fica tão pesado. Agora ele não vai apresentar. Como é que eu tiro essa barra? Por que essa barra veio para cá? Professora, como assim você botou uma atividade nova? Eu não botei atividade nova. Já botei? Botou. Que bom. Que ótimo. Então, vocês têm mais coisa que fazer. Olha, como assim? Ai, professora, que bom! Já temos coisas novas para fazer. Como é que eu faço para exibir esse troço aqui?
Ele não atende meu comando. Deixa eu descompartilhar, hoje ele está meio rebelde. Professora, eu vou vir na humildade pedir um favor. Por favor, professora, eu tô com um monte de trabalho para fazer. Deixa essa lista de exercícios. Eu sei que a senhora fez em sala de aula, para pelo menos quarta-feira. Na humildade, professora, tô pedindo aqui, me humilhando. Não precisa se humilhar tanto assim. Vocês estão vendo minha tela? Sim, dá para ver. Sim, professora. Deixa eu ver se eu consigo passar para lá. Vocês estão vendo ainda a apresentação ou não? Não. Não, é Aí, só a tela de fundo. deixa eu ver se ele consegue aqui. Ele não entra em módulo apresentação. Agora sim. Deixa eu ver agora se eu consigo pôr a apresentação para vocês. Aí. Ok? Uhum. Raíssa, a atividade da lista de exercício, ela foi feita em sala de aula, quarta-feira está gravada e já está toda aí, tá? Tá bom. Então, é para entregar quando? Terça, amanhã. Amanhã posso deixar para mais tempo, sem nenhum problema. Amém, Mas ô vocês... glória. Tá bom. Então, Obrigada. de qualquer maneira, vocês tomam seu tempo, vocês entreguem, tem uma data que vai ser considerada limite para 100% de aproveitamento e depois vocês entregam dentro daquele prazo que vocês queiram entregar, não deixem de entregar, né, para aprovação. E todo mundo que tiver problemas, entre em contato comigo, que a gente vai fazendo no seu tempo. Então, vamos falar de comparando várias populações. Nós estamos ainda com variáveis quantitativas. Todo esse módulo, nós estamos trabalhando com variáveis quantitativas. Ou seja, até a figura que representa esse nosso módulo é um box plot. Um box plot porque nós estamos fazendo uma análise descritiva dessas variáveis quantitativas e quando eu quero comparar, eu faço, né, box plot da minha variável nos diferentes grupos que eu estou querendo comparar. Então, a ideia é, se as caixinhas estão distantes uma das outras, é que eu tenho evidência de diferença. Se elas estão muito próximas, eu não tenho evidência de diferença. Então, se elas estão muito próximas, a análise descritiva já me diz que elas estão muito próximas, nem preciso fazer teste, porque elas estão com a mesma média, então você faz uma análise descritiva, você já verifica que as diferenças podem ser muito pequenas ou insignificantes. Claro que se você aumentar o tamanho da amostra, essa diferença vai ser significativa sempre. Lembrem disso. Com o tamanho de amostra grande, todas as diferenças são significativas, tá? E qualquer diferença significativa, ela pode ser descrita na sua análise descritiva. Bem, como é que chama isso? Descrita na análise descritiva, como é que chama essa figura de linguagem mesmo? Pleonasmo. Então, mas é isso. A análise descritiva é muito importante, porque quando aumenta o tamanho da amostra, essa diferença, se para você é importante, uma diferença, você vai descrever, olha, a média é maior nesse grupo. Mas veja, tem uma variabilidade.
Porque você sabe que a média também é influenciada por valores extremos. Então, por isso que o box plot é interessante você analisar não somente, né, a média, mas também as medidas, as separatrizes, as medidas, né, com base em postos. Então, vamos lá ver a nossa aula de hoje. Nós vamos comparar agora, nós tínhamos comparado duas populações, e agora vamos comparar várias populações, 3 ou mais. A gente segue com as mesmas perguntas. A variável de interesse ou sua transformada pode ser descrita por uma normal? As amostras são independentes? Vejam que durante todo esse módulo, que nós estamos falando de variáveis quantitativas, a nossa preocupação é, será que essa variável quantitativa pode ser descrita pela normal? Ou a sua transformada pode ser descrita pela normal? As amostras são independentes? Então, nós já vimos técnicas para comparação de duas populações. Agora, vamos ver técnicas para comparação de várias populações, 3 ou mais. Então, qual é o objetivo da análise estatística de dados? Vejam, né, que muitas vezes você está observando um fenômeno que é expresso por uma medida, como nós falamos, a variável de interesse, é um indicador, que pode ser, né, por exemplo, o desempenho na Prova Brasil. Esse é o nosso indicador e eu estou interessado nesse fenômeno. E muitas vezes eu quero entender qual é a estrutura, quer dizer, eu vou saber como é que esse indicador varia? Ele varia segundo o quê? E eu vou criar modelos que explicitem essa estrutura. Então, eu trouxe essa frase do Bussab e Moretin, que eu acho muito interessante. Esse início está lá no Bussab e Moretin, eu gostei de como eles apresentam isso. Eles falam o seguinte: a identificação dessas estruturas permite conhecer melhor o fenômeno, bem como fazer afirmações sobre possíveis comportamentos. Então, cada observação pode ser expressa em duas partes. Eu tenho o que é previsível e o que é aleatório. Então, isso é muito interessante, porque eu posso falar o seguinte: olha, tem diferença segundo o desempenho, desempenho escolar, nota na Prova Brasil, segundo regiões, tem diferença? O que vocês acham? Será que tem diferença? O desempenho acadêmico segundo as regiões? Será que o Sudeste, o Sul, os estudantes têm melhor desempenho do que no Nordeste? Então, se eu faço isso, eu tenho um modelo, a parte previsível. Ou seja, eu posso falar, se isso é verdade, então eu vou falar que a parte previsível, vou dizer, olha, tem uma influência, tá? Um fator associado ao desempenho, à variabilidade do desempenho. Parte dessa variabilidade é explicada pela região onde a escola do aluno se localiza. Ok? Então, eu pus um elemento, né, explicativo, que é a parte previsível. Qual seria a parte aleatória? A parte aleatória é que eu tenho uma variabilidade ainda não explicada, porque tem estudante no Norte e Nordeste que vai tirar nota na Prova Brasil acima daquele estudante do Sul e Sudeste. Pode ser? Pode acontecer isso? Sim. Sim. Então, essa parte que a gente fala aleatório ou não explicada pelo modelo ainda, tá? Então, pode ser outros fatores. Então, boa parte da variabilidade das notas da Prova Brasil, ela é explicada pelas regiões onde se localiza a escola.
Então, em geral, o que a gente tem? Notas mais altas são de alunos que, né, vêm de região sul. Em média, a nota dos alunos da região sul são mais altas do que daqueles que vêm da região norte. Como é que eu veria isso de maneira descritiva? É uma pergunta, pensa. Os quantis e o boxplot, talvez? Como é que seria um boxplot? Desenhe boxplot dessa relação. No eixo X seria as regiões, cada boxplot é uma Pode região. desenhar, todo mundo desenhando o boxplot e vamos postar os boxplots, mostrar aqui os boxplots. Ok? Podem desenhar. 2 minutos para desenhar boxplot, todo mundo tem na sua mão boxplot. É para desenhar como, professor? É para desenhar um boxplot, pensando na nota da prova. Claro, na mão, você pega, é só a sua intuição. Primeiro a gente desenha. Como é que seria os boxplots das notas de matemática segundo as regiões do país? Fizeram? Sim. Já podem postar aqui no chat, por favor? Já postaram? Eu fiz só 2, professora. Só 2? Por que 2? Uai, não é por cada região, não? Eu falei um boxplot. Como é que você vai fazer uma reunião? Uma reunião, gente, desculpa. Estou aqui, Como é que eu entro nisso? Eu não tenho acesso ao chat. Mande alguma coisa no chat. Deixa eu ver aqui. Oi. Meu chat. É só da Sudeste e da Nordeste ou todas as 5 regiões? Eu quero uma análise. Eu estou falando. Como é que vocês fariam uma análise, um boxplot Pois é. Da variável desempenho segundo região. Um modelo, como eu falei. Então, seriam as 5 regiões, não é? Sim, por isso que eu falei, uai. Por que não é melhor fazer 5 boxplot e botar em um gráfico só? Ou numa imagem só? Claro que tem que ser assim. Ah. Eu estou testando vocês e eu quero ensinar vocês, estou testando porque eu quero ensinar como fazer uma boa análise descritiva. O seu cliente vai querer uma análise descritiva. Ele vai querer entender o que você está fazendo e a gente parte de uma análise descritiva. Para mostrar o problema para ele. Ah, entendi. Eu apaguei, professor. Fiquei com medo de estar errado, eu apaguei tudo. Tava certo. Nada com medo.
Matheus, muito bem, temos 5. Como é que você... Todo mundo está vendo o boxplot do Matheus? O que é a região 1, 2, 3, 4, 5? Ninguém entendeu ainda. E o seu cliente ficou sem saber o que é 1, 2, 3, 4, 5. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Muito bem, César. O Matheus não falou o que é 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem que saber a legenda. Porque você tudo é em inglês, né, César? Não, mas mesmo em inglês não seria. Nem seria, né? Centro-Oeste. Ok. Então, você fez... O que você fez? O que você está mostrando aí, César? O Matheus está sem som, parece. Vamos ver o que você está mostrando. Eu mostrei aí as caixinhas, né? O eixo Y seria as notas de matemática, né? Crescentes, de 0 até o máximo. E aí cada categoria tá no boxplot diferente, e aí cada caixa com os bigodes mostra a distribuição, né? Dentro das caixas, os 50%... Dentro das caixas, 50%, né? Da distribuição. E aí, o resto eu chutei, professor. Eu coloquei o norte. Pois é, mas o que está como premissa para você desenhar isso? São diferentes, não são? Por que você desenhou isso? E eu espero que outros postem os seus desenhos também. Não sei, para mim... A caixa do Nordeste está mais em cima. Você está com a premissa que os estudantes do Nordeste têm notas maiores? Sim, mas ao mesmo tempo eu tentei desenhar Nordeste e Centro-Oeste com bigodes maiores, né? Tem maior variabilidade. Aqui foi a Caroline. Caroline tem o Sul e o Centro-Oeste notas altas, muito bem. E o Norte com a caixinha mais embaixo. Vocês estão vendo que a Caroline está propondo diferenças maiores. Então, parece ser, segundo Caroline, que existe uma influência, sim, da região sobre o desempenho. Aqui, o Gabriel Veras e o César, né, estão mostrando que tem algumas diferenças, mas são leves. Vocês estão vendo que as caixinhas elas estão muito próximas umas das outras. Deixa eu ver a Raíssa. A Raíssa fez uma... Você realmente radicalizou. Então, pôs uma caixinha, essa caixinha lá em cima, que é o quê? O Norte. Então, o Norte é o que tem maior nota. É o que eu queria que fosse, mas não é. Mas não é. Mas esse é um modelo que você está dizendo. Quando as caixinhas estão muito disjuntas, muito disjuntas, quer dizer que a influência da região é muito forte no desempenho. Quando as caixinhas são muito próximas, parece que não tem tanta influência. Tanto faz estar numa região, a nota vai se comportar da mesma forma. Vocês estão vendo? Se as caixinhas estão muito disjuntas, umas para cima e outras para baixo, quer dizer que se você, no modelo da Raíssa, se você fala que você é do Norte, você já fala assim, ixi, estou bem, sou do Norte. Estou com eu estou na caixinha lá de cima. Então, eu estou com uma alta nota. Não sei se eu me fiz explicar. Com a Caroline, por exemplo, é o Sul e o Centro-Oeste. Tá certo? Tem uma variabilidade? Tem. Mas vocês vejam que tem uma diferença das caixinhas, de posição das caixinhas. Ok? Então, a posição dessas caixinhas é o que a gente chama da parte previsível do modelo. Se as caixinhas são muito disjuntas, essa minha parte previsível,
ela vai ter uma explicação maior. Se essa minha parte do modelo que eu estou colocando, né, que é a região, ela me faz caixinhas muito próximas, como o Gabriel, César, o próprio Rafael, olha aqui, as caixinhas não são tão diferentes. O Lucas Loureiro, elas só são diferentes cores, ficou bonitinho a sua caixinha, Lucas. Só que elas estão muito no mesma posição do eixo de variabilidade. E o Zé Vitor já fez com o gráfico no R da amostra dele. Muito bem. Ele é programador, professora, não vale. É o nosso programador. Vale sim, que a gente tem uma coisa muito bonita. Vale, olha. Ficou bonito mesmo, professora. Não ficou lindo? Gostei. Obrigada, Zé Vitor. Você está alegrando a nossa aula. Então, olha as duas caixinhas últimas, a azul e a cor-de-rosa. Sudeste e Sul. Então, a Sudeste e Sul, elas se deslocam para cima. E olha, o Nordeste está mais embaixo. Geralmente, deixa eu falar para vocês, numa apresentação, segundo normas da ABNT, as regiões devem ser apresentadas na seguinte ordem: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a ordem que o César apresentou. E os estados, segundo a ABNT, tem que seguir a ordem do mapa, segundo o relógio, né, o horário. Então, você começa por Rondônia e vai varrendo toda a região norte no sentido horário, depois a região nordeste, sudeste, sul e volta para centro-oeste. A última unidade a ser então apresentada é o Distrito Federal. Então, aqui você tem, né, ligeiramente disjuntas, não é igual a Raíssa colocou, totalmente disjuntas, mas parece ser que a nossa parte previsível diz que sim, existe uma diferença, as caixinhas estão, né, disjuntas, e que o Sudeste e o Sul têm notas maiores que as demais regiões, sobretudo em relação a Nordeste. Ok? Então, essa é uma boa análise descritiva. Alguma dúvida sobre isso? Eu tenho, professora. Nenhuma? Eu tenho. Sim, fale. Esses pontos discrepantes, eles são explicados pelo que o modelo não consegue detectar, é isso? Toda a variabilidade, toda a variabilidade, não somente os pontos discrepantes, toda a variabilidade, ela vai, se você tem uma variabilidade, nós vamos ver isso na análise de variância, o que a parte previsível explica e o que a parte não previsível, aleatória, vai explicar. Então, se o modelo será bom, ou seja, ele será um bom modelo de previsão, se a sua parte previsível explicar grande parte da variabilidade da sua variável aleatória. O que nós estamos falando aqui? De notas. Se você puser aí, Zé Vitor, ponha o Brasil nesse gráfico, ou seja, sem considerar... Você consegue pôr o Brasil? Como assim? É só... Você está falando, tipo, ignorar a região e colocar Isso, no um mesmo grande gráfico. boxplot de notas? Isso. Vou tentar aqui, só um instante. Nessa mesma escala. Vamos aguardar o nosso querido programador. Claro que ele receberá alguma coisa por isso. Claro que não em notas, naturalmente. Só se vocês acharem. Porque as nossas notas aqui são todas compartilhadas. E Raíssa, faça logo o seu exercício, porque nós vamos corrigir todos juntos. Nossa, professora, que pressão. Não é bom viver sob pressão? Estou sobrecarregada. Eu invento de fazer um monte de coisa, no final eu fico doida. Mas isso que é a questão, de a gente aprender os nossos limites. Quase cometi uma loucura essa semana. Eu ia pegar 2 estágios, trabalhar na UNB, PIBIC, extensão, não aguento mais não. Tem que saber os limites. Aliás,
Nosso edital de extensão foi aberto. Não sei se Professor, não pode falar essas coisas, não. É segredo. Não, tá. O edital podem cadastrar lá que a gente vai fazer a seleção. Onde que é? Tem 2 bolsas, vai ter que ir no SIGA. Vocês têm que entrar no SIGA. O edital está na página da estatística. Vou pedir para divulgar mais ainda. Vou falar para o Leandro. Ué, professor, é do Lucas ou é do Leandro? Não, é eu que coordeno. O Leitureiros? Não, o nosso é fortalecimento da capacidade de análise e visualização de dados de mortalidade. Ah, o difícil. Tá junto com leitureiros. Ah, eu escrevi nos 2, então. De ousada, que eu nem posso. Eu vou falar isso. Oxi, já fez? Cadê o nosso gráfico? Então, eu fiz aqui, professora, mas ficou o boxplot do Brasil, ele ficou em cima dos outros boxplots. Tem eu não um problema, soube... mostra aí, só para a gente ver a escala. Vou mandar aqui no chat, só um instante. Não, ficou interessante. Então, vocês estão vendo, olha, só para a gente ver, a variabilidade, quando a gente considera Brasil, é essa que está em branco ali, da caixinha, né? E ele vai para cima e para baixo, eu não sei se é o do meio que está indo ali, para cima e para baixo, né? Porque ele está em cima do outro, lá do verde. E vocês estão vendo que a caixa do Centro-Oeste está totalmente eclipsada ali, né? Foi sobreposta pela Caixa Brasil. Então, a variabilidade do Centro-Oeste, ele não difere muito da variabilidade Brasil. E a variabilidade do Sul e Sudeste, um pouco. A caixa aparece um pouco para cima e as outras duas um pouco para baixo. Então, eu estou comparando a variabilidade total com a variabilidade segundo categorias da variável região. Se a variabilidade total ela for, né, se eu conseguir, né, reduzir a variabilidade total segundo categorias da variável região, por exemplo, se eu tivesse várias caixinhas como a Raíssa desenhou, caixinhas com menor variabilidade, eu diria que o meu modelo era muito mais explicativo. A gente vai ver que esse modelo, ele né, deve ser pouco explicativo, tá vendo? Por quê? Porque a gente reduziu pouca variabilidade. Então, vamos passar, não sei se vocês vão ver isso mais, de maneira mais detalhada, e a gente vai discutir isso. Mas o que eu quero dizer é que nessa estrutura da nossa, que a gente pode mostrar, evidenciar a estrutura entre a parte previsível, que é o que a gente quer modelar, e a parte aleatória. A parte previsível é o que a gente diz que é determinístico, né? Que eu já sei que é o fato do estudante estudar numa escola, né, da região sul, da região norte. Então, isso é previsível. Mas a parte aleatória é aquilo que eu não posso prever, que está relacionado com aquela variabilidade não explicada. Ok? Então, eu tenho uma variabilidade da minha variável, que é a variabilidade total. Então, a ideia nossa, sempre que a gente vai modelar, é reduzir essa variabilidade. Se a gente conseguir reduzir a variabilidade, a gente começa a explicar, a prever, tá? Ok? Alguma dúvida com relação a isso? Professora, eu só fiquei um pouco na dúvida em relação à interpretação, assim, da situação, não sei se é fictícia, mas a variabilidade a gente veria pela amplitude das caixas, né, e não pela posição, ou não? Sim, pela amplitude, mas é o que eu estou vendo. Se vocês estão vendo,
Por isso que eu pus a variabilidade total do Brasil. Então, a variabilidade da nossa nota de desempenho aí em matemática, no Brasil todo. Então, a gente tem uma caixa e ela tem uma variabilidade, não é isso? Sim. Certo? Se a gente, ao fazer a desagregação desses dados segundo regiões, se a minha caixinha, imagina, se eu tivesse, cadê não estou vendo mais da Raíssa. Cadê o seu, Raíssa? Você tirou? Eu tirei, porque eu fiz errado, aí eu apaguei. Não, estava certo, estava muito, muito interessante. Como fez errado? Não fez, você está imaginando, pôs o norte lá em cima. Tal. Não tenho confiança em mim, não, professor. Põe aí, só para que você é um exemplo de... Vou publicar aqui. Então, vejam o gráfico da Raíssa. Se fosse assim, porque, claro, ela fez errado, eu estou brincando, Raíssa. Eu falei, pensem, é uma hipótese. Se você consegue, ao desagregar por região, você consegue fazer um montão de caixinhas menos variáveis, em várias posições. Então, as várias caixinhas estão cobrindo a variabilidade total, que é enorme, só que eu consegui fazer que elas estivessem em várias posições com uma variabilidade menor. Não sei se eu me expliquei agora. Sim, para mim sim. Você está vendo que esse gráfico do Zé Vitor, quando ele sobrepõe, eu não consigo reduzir tanto a variabilidade ao desagregar por regiões. As hastes continuam muito amplas. Por quê? Porque as caixas ainda estão em posições muito próximas, ok? Cadê seu gráfico que eu não vejo ainda? É que meu celular travou. É Xiaomi, tá. Peraí. Mas olha, o Matheus também tem uma variabilidade das caixinhas. Vocês estão vendo que as caixinhas variam mais? Né? Uma está mais em cima, a outra está mais embaixo. A da Caroline também tem uma variabilidade. Agora, do Gabriel, do César, né, tem menos variabilidade, do Lucas Loureiro também. Aqui tinha grande variabilidade das caixinhas, era a proposta da Raíssa, que não está mais aqui. Mas ela vai colocar só para a gente ver, ok? Podemos seguir? Por mim, respondeu. Obrigado, professor. Nós vamos ver, é isso que eu falei, né? O que é a parte previsível? Refere-se ao conhecimento que se tem sobre o fenômeno, e geralmente é expressa por uma função matemática com parâmetros conhecidos. Então, muitas vezes, se a gente conhece, eu faço essa ideia, olha, a região explica. Então, a minha variável nota é função da minha variável região. Ok? A gente pode falar isso. A parte aleatória representa aquilo que não se pode prever ou controlar. Em uma modelagem estatística, assume-se que essa parte erro, que não é de errado, é de erro, a parte aleatória, é descrita por um modelo probabilístico específico com parâmetros desconhecidos. Então, muitas vezes, esse erro, e a gente vai assumir numa regressão, por exemplo, que esses erros são normais, isso, né, é no modelo de regressão. Então, a gente vai assumir que a gente pode modelar essa parte aleatória. A gente tira, né, essa parte previsível, que é a parte do modelo, da explicação, e a gente... Aí, tá vendo? As caixinhas. A variabilidade total, que tinha uma caixa grande com várias hastes, ela vai ser substituída por várias caixinhas com menores hastes. Vocês estão vendo? Se você juntar tudo, você vai ter uma caixa ali no centro com hastes enormes.
Então, se eu conseguir de uma variabilidade total enorme, como a gente tinha visto no gráfico lá do Zé Vitor, com a minha variável região colocar em várias caixinhas com variabilidade menor e elas disjuntas, quer dizer que a região explica muito a variabilidade total do fenômeno. Obrigada, Raíssa. Até aqui, tudo bem? Sim, professora. Então, como eu falei, na verdade, busca-se que a parte previsível consiga capturar grande parte da variabilidade no fenômeno. Porque eu posso prever. É isso que nós queremos. A nossa humanidade luta para isso, para a gente prever o futuro, para a gente reduzir a incerteza. E nós estamos há mais de um ano nessa grande incerteza, ninguém sabe. E a gente, claro, a incerteza causa ansiedade, frustração, etc. Ou seja, é desejável para que possamos melhor compreender e prever fenômenos que a parte previsível explique a maior parte das variações entre as observações. Então, a gente sempre está perguntando por quê? Por que isso acontece? Então, se nós conseguirmos, né, identificar quais são os fatores, por isso que a gente fala, olha, está associado a COVID comorbidades. Então, você já pode prever como, né, fazer esse tratamento, prevenir, né, o adoecimento de pessoas com comorbidades. Há pessoas mais idosas, por isso vamos começar a vacinação por essas pessoas. Mas o fenômeno, ele está cada vez mais incerto. E tudo aquilo a gente está construindo conhecimento enquanto nós estamos vivenciando. Então, isso, né, ainda, né, causa muita ansiedade. Mas a partir do momento que a gente conseguir compreender melhor e ver quais são os fatores previsíveis que explicam a variabilidade desse meu fenômeno, né, porque que um adoece e o outro, né, doença leve, o outro grave, o outro, inclusive, vai ao óbito, ou porque será que tem efeito de idade, será que tem efeito, né, sexo, será que tem efeito de região, de onde mora, etc. Então, são perguntas que se colocam. Então, ao observar um fenômeno, verifica-se a sua variabilidade. E as perguntas que se fazem a seguir são: como podemos explicar essa variabilidade? Ao associarmos esse fenômeno com uma ou mais variáveis, essa variabilidade pode ser reduzida? Então, é isso, é o fundamental da nossa análise estatística. Então, o que a gente quer ver, além da posição, que a gente sabe, está a posição aqui, mas qual é a variabilidade desse fenômeno? E como eu explico essa variabilidade? Então, voltando ao nosso caso, por exemplo, uma política educacional e redução das desigualdades, porque a gente já vê que tem, né? Tem estudantes que tiram notas elevadas e estudantes que tiram notas muito baixas. Então, eu tenho uma variabilidade, que é a grande caixa que o Zé Vitor nos colocou. Nós temos uma variabilidade muito grande de notas no país. O que será que explica essa variabilidade? Como é que eu posso reduzir essa variabilidade? Que fator que, se eu, né, considerar, né, como desagregador do meu conjunto de dados, eu posso construir várias caixinhas com menor variabilidade. A gente viu, o Zé Vitor colocou, que a região tem uma certa diferença, mas ela deve explicar pouco. O que mais seria? Então, nós temos que buscar, né? E a gente vai, com isso, levantando dados, informações sobre esses nossos estudantes. O que está por trás? Né? O que explica a nota em matemática? O que eu posso fazer
em termos de políticas públicas, para reduzir as diferenças. E, claro, aumentar o rendimento. Porque se todos, né, tivessem rendimento do quartil superior, isso seria muito bom. Então, são perguntas essas que são importantes quando a gente vê, né, uma análise de dados e estudando variabilidade. Então, resumindo, a estatística ou o estatístico está interessado em reduzir a variabilidade dos fenômenos, buscando compreendê-los e explicá-los. Como a gente pode fazer isso? Nós podemos fazer análise de associação, então, associar e relacionar com outras variáveis. Se existir associação com outras variáveis, isso quer dizer que a variabilidade do fenômeno de interesse é explicada pela variabilidade das variáveis colocadas na análise. Então, o que a gente mede em associação é a variabilidade conjunta das variáveis. Se um vai para um lado, o que acontece com a outra variável? A variabilidade da outra variável. Então, nós temos a análise, né, das variabilidades. Variabilidade conjunta. Comentários e exemplos aqui, que eu deixei aqui, a gente já fez vários exemplos, já comentamos, eu deixei um slide para comentar e exemplos. Vocês querem falar alguma coisa? Por mim tá tudo bem, foi ótimo. O César colocou alguma coisa aqui. Quer comentar, César, por favor? É completamente tangente, professor. Não sei se cabe comentar, não. Rafaela, estou esperando o seu trabalho, viu? Ponha seu trabalho lá. Se não pôs ainda, mas me informe. Então, eu acho que eu dei vários exemplos, mas a minha vida toda, né, tem sido nessa busca. Eu estou com um projeto, aliás, são 2 projetos que falam das desigualdades e iniquidades. Então, me interessa muito esse assunto, tanto na saúde como na educação. Então, eu estou com um projeto, chama-se Determinantes Sociais da Mortalidade. Então, nós estamos vendo por que não, tentando descrever essas diferenças, né, de maior mortalidade em alguns grupos sociais. E não somente, né, características pessoais, como raça, cor, ou sociais, como escolaridade, mas também onde mora. Então, a gente está trabalhando com isso também. E outra é a educação. Então, eu tenho trabalhado muito com os estudantes, né, no mestrado e doutorado, e também em TCC e PIBIC, e agora PIBEX, né, com esses 2 temas. Mas eu já trabalhei com a questão do trabalho também, e a gente vê, né, que nós temos uma série de desigualdades sociais no país. Então, e as políticas públicas, elas são desenhadas, né, para reduzir essas desigualdades. Então, na verdade, nós estamos tentando avaliar os efeitos dessas políticas. Né? Se tem política, então vamos ver. Será que a política ela está, né, tendo tendo efeito? Quer dizer, qual é o impacto dessa política? Outro estudo que nós vamos fazer agora é com os estudantes da Universidade de Brasília. Então, eu participo também do Observatório da Vida Estudantil, que se fundiu agora com o Observatório da Equidade Institucional. Então, nós estamos levantando dados, né, sobre o acesso e sobre a permanência na Universidade de Brasília. Então, se existem fatores que levam os estudantes, né, a evadir, quais são esses fatores? Então, conhecendo melhor, né, a trajetória dos estudantes,
a gente pode ter políticas institucionais mais efetivas. Então, é isso que a gente, né, trabalha, né, justamente para compreender melhor a variabilidade de um fenômeno. Por que que uns ficam, né, com notas mais elevadas, outros não têm, né, um desempenho assim, adequado, e são levados a evadir, por exemplo. Ok? Ok, professora. Seria meu tema de TCC isso aí, mas você já roubou, professora? Eu não, meus estudantes estão fazendo isso. Não acredito. Eu tinha pensado isso, na primeira coisa que eu Tem entrei 20 anos que eu oriento isso. Eu pensava como seria. E tem vários trabalhos sobre o mesmo tema, são vários outros, faltam trabalhos. Pode fazer trabalho nesse tema, muito bom. Não é porque é o mesmo tema, vai ser da mesma forma, pode ser com outra técnica. Eu orientei 2 estudantes no mesmo semestre, foi a construção, aliás, não foi nem TCC, foi construção do indicador do Índice de Vulnerabilidade Juvenil, no Distrito Federal. Não, para a área metropolitana de Brasília, acho que foi. Usou uma técnica usou análise fatorial, e o outro usou teoria de resposta ao item. Então, nós propusemos, né, cada um, né, teve o seu indicador, e foram 2 trabalhos maravilhosos, né, apresentados em congressos, e um deles, né, ganhou o primeiro prêmio da Codeplan. Olha só. Então, estou falando, é o mesmo tema com diferentes técnicas, só para mostrar que é possível, sim. Tá bom? Tá bom, professora. Continue, é um bom tema. Bom, então, voltando, né, fizemos a introdução, então, seguindo, nós estamos comparando várias populações, a nossa variável é quantitativa, eu falei novamente, as 2 perguntas se apresentam. A variável de interesse, ou sua transformada, pode ser descrita por uma normal? Os dados são normais? As amostras são independentes? Se eu responder sim a estas 2 perguntas, eu vou utilizar a técnica conhecida como análise de variância para um fator. A famosa ANOVA, de um fator. E isso está muito bem descrito no capítulo 15 do BUSAP. Vocês já viram? O César, sim. Mas outros já viram? Eu já, mas não entendi, não. Um pouco, confesso. Eu entendi um pouquinho. Até que é tranquila a fórmula, mas eu não entendo para que serve. Não, mas você já teve aula disso? Ou você já, em método Zoom, com o Leandro. Em método Zoom, vocês já viram. Ok. Mas foi bem no finalzinho mesmo, só para fazer um exercício de um trabalho. Então, agora nós vamos entender mesmo. E nós vamos fazer vários trabalhos. Que bom, né? Nossa, professora. Isso é engraçado. Ai, não. Vamos lá. Então, o objetivo é comparar médias a partir de várias amostras independentes, nós vamos usar a ANOVA. Então, aqui eu vou falar sobre o Sir Ronald Almer Fisher, que é considerado o pai da estatística para alguns, e é um nome super importante, é o fundador da estatística moderna. Então, ele propôs várias técnicas, toda a análise de teste de hipóteses, como a gente constrói atualmente, o nível de significância, tudo isso foi proposto por ele. Então, aqui, né, eu coloquei que ele trabalhou nessa Rømstad Experimental Station, com experimentos agrícolas. A Embrapa realmente é um órgão que, né, difundiu muito essas técnicas de análise de variância e outras técnicas usadas naquela época, e avançou, né, muito nesse estudo de experimentos. Então, o Departamento de Estatística, a nossa pós-graduação nasceu com convênio com a Embrapa, na década de 70, e ainda tem alguns professores que têm projetos com a Embrapa, porque é uma área que tem muita estatística. Temos professores que são formados
também lá na Exalc, na Escola de Agronomia da USP, lá de Piracicaba, então nessa área de delineamento de experimentos. Então é uma área bastante importante para a estatística e tem todo um campo aí da bioestatística que é importante também, onde Fischer fez grandes contribuições. Então, eu coloquei aí que ele é considerado um gênio na área da matemática, propôs os critérios para teste de hipótese, com nível de significância igual a 5%. Tem o livro, A Senhora Thomas Chá, que conta essa história, não sei se vocês já leram, se não leram, é um livro interessante. E também foi Fischer quem popularizou o uso do p-valor. Agora, Fischer foi um eugenista, e isso foi aí muito combatido, e depois, como é que eu digo, depois da Segunda Guerra Mundial, e com o que se soube dos experimentos com judeus e outras minorias étnicas, que vem dessa abordagem muito eugenista, então ele perdeu um pouco da sua projeção. Hoje, né, com a revisão, a gente está sofrendo aí muitas revisões, etc., né, com esse movimento, né, a população negra é importante, as mulheres, etc., inclusive, um edifício lá em Oxford, que era em homenagem a ele, mudou de nome, então, toda a revisão da história. Mas isso não quer dizer que ele não tenha sido importante para nós, para a estatística, na formulação de várias técnicas, na proposição e formulação de várias técnicas, ok? Então, vamos passar. Então, o que se trata da ANOVA, um fator? Porque nós temos vários tipos de ANOVA. Essa é a ANOVA, um fator, ou também chamado, completamente casualizada, delineamento completamente casualizado. Então, nós temos várias populações ou subpopulações, como a gente já disse, ou grupos, né? Ou uma população de unidades experimentais ou observacionais, indivíduos, animais, empresas, escolas, plantas, etc., que pode ser dividida em 2 ou mais grupos, de acordo com uma variável categórica, denominada fator. Então, o que a gente tem? A gente viu na parte, né, dessa unidade, que a gente tratou de 2 populações, a gente tinha a população A e a população B, o grupo A e o grupo B. Homens, mulheres. O que mais que a gente fez? A gente fez... geralmente tem uma variável, que é categórica, e com base nessa variável categórica, a gente vai dividir as nossas subpopulações ou grupos populacionais. Então, a variável de interesse Y, que a gente já chamou de X, mas é a nossa variável de interesse, é medida em todas as unidades experimentais ou observacionais. Como Fischer trabalhava com experimentos, então toda a nomenclatura dele está se falando em experimentos, etc., unidades experimentais, mas aqui a gente sabe, né, que ela é aplicada também para variáveis que foram coletadas, né, a partir de observações. A variável que caracteriza o fator, que agrupa as unidades de análise, tem R categorias. Agora, não são só 2 categorias, mas R, 3 ou mais. Pode ser 2, né? Mas nós estamos interessados aqui com fatores que sejam, né, múltiplas categorias, não somente 2. Então, nós estamos falando de regiões, são 5 categorias. A gente pode falar de quê? Níveis salariais, A, B, C, D, E. A gente pode falar de várias coisas. Cursos, por exemplo, eu estou comparando os cursos do IE. Então, nós temos computação, estatística e matemática. Ok? Então, são R categorias.
Então, a população fica dividida, ou as populações são identificadas pelas categorias da variável fator. Até aí, tudo bem? Sim, tudo bem. Então, para cada categoria do fator, avalia-se a variância e obtém-se uma estimativa da variabilidade média, dentro da categoria. Então, dentro ali da região sul, eu não construí uma caixinha, um box plot. Então, eu tenho como medir a variabilidade dentro da região sul. Eu tenho como medir a variabilidade dentro da região norte. Eu tenho como medir a variabilidade dentro da região centro-oeste. Então, eu tenho a variabilidade dentro das categorias. E eu vou comparar essa variabilidade dentro com a variabilidade entre as categorias. Então, será que a variabilidade entre as categorias, eu digo, olha, se as caixinhas estão muito próximas uma das outras, a minha variabilidade entre é muito pequena. Se as caixinhas estão disjuntas, como no gráfico da Raíssa, eu tenho uma variabilidade grande. Perceberam? Entre as categorias. Então, a análise de variância vai comparar a variabilidade dentro. Então, as caixinhas da Raíssa eram disjuntas com uma variabilidade pequena. As caixinhas do César, por exemplo, tinham variabilidades grandes e eram todas muito próximas. Então, a variabilidade dentro, ou seja, é dentro de cada categoria. E a variabilidade entre é entre as caixinhas. Ok? Professor, então a variabilidade entre seria, sei lá, a diferença entre elas? Isso, nós vamos buscar uma posição, que é isso que propõe, que vai representar cada caixinha. Então, nós vamos uma posição que vai ser a média. Qual é a posição? A média de cada caixinha. Então, nós vamos ver a variabilidade entre as médias de cada caixinha. Então, eu tenho 5 caixinhas. Então, qual é a variabilidade das médias das caixinhas? No seu caso, qual seria a variabilidade das médias? Elas estão muito próximas, não estão? Sim. Então, no caso da Raíssa, as médias, elas estão disjuntas, porque as caixinhas foram cada um para um lado. Então, a variabilidade entre é grande, porque eu tenho uma diferença entre as médias de cada caixinha e a média total. Tá certo? A média das médias. Deu para entender. Deu para entender? Vai ficar Sim. mais claro agora. Sim. Só estou colocando para vocês irem pensando. Então, ao comparar essas variabilidades, de fato, testa-se a hipótese de existência de diferenças de posição médias das observações em cada categoria. Na verdade, nós estamos fazendo um teste comparando variâncias. Por isso que chama análise de variâncias. Mas, de fato, nós estamos testando se as posições das caixinhas são próximas ou são distantes. Ou seja, estão em posições diferentes, estão disjuntas, ou elas estão muito próximas. Tá? Nós vamos ver isso agora. Vejam, eu gosto muito desse box plot à direita, que vocês vão ver que foi o que eu, de certa forma, pedi para o Zé Vitor fazer, que ele fez muito bem, e nos já deu, né, um adianto nessa discussão. Vejam o box plot. Eu tenho aqui 3 caixinhas, que estão nessas posições aqui de uma variável categórica que tem esses rótulos, meio, 1 e 2.
Então, aqui eu tenho uma variável que eu separei nessas categorias. E então eu tenho 3 categorias, meu fator tem 3 categorias, que foi o que vocês fizeram. Eu fiz, então, para cada uma das categorias, eu fiz, aqui é o quê? Comprimento dos odontoblastos. Ai, sei lá, do que era. É um exemplo lá que eu... Então, peguei uns dados aí de um problema. Então, cada uma dessas categorias aí me deu essa variabilidade. E eu pus aqui nos nossos box plots. A variabilidade total é dada por essa chave grande aqui, que é do início do menor valor, né, da nossa categoria 0,5 ao maior valor da nossa categoria 2. Então, a variabilidade total é essa chave grande. A variável dentro de cada categoria é representada pela chave azul. Vocês estão vendo? Então, quando eu vejo essa variabilidade total e a variabilidade dentro, eu vejo que eu consegui reduzir a minha variabilidade total em variabilidades dentro muito menores. Isso é devido a que eu consegui colocar, então, a partir dessa variável fator, caixas que estão muito disjuntas. Vocês estão vendo que a variabilidade das caixas é grande. Se eu pusesse, um ponto representando aqui, que é um ponto médio, né? Vamos pôr aqui representando não no meio da caixa, mas aqui, né, próximo da mediana, quando é simétrico, eu vejo que eu tenho pontos que são muito distantes. Se a gente tivesse uma média geral, que poderia ser aqui, né? Eu estou vendo que eu tenho, então, uma variabilidade entre muito grande. Porque eu consegui, né, separar os conjuntos de observações em 3 grupos muito distantes um do outro. Ok? Sim, Rafaela. Professora, por isso que a gente faz a amostragem estratificada em alguns casos? Não é por isso, mas em alguns casos, sim. É um dos motivos. Não. Não é um dos motivos exatamente, mas pode ser. Se a gente tem um conhecimento a priori. Um dos motivos da amostra estratificada é querer que aquela categoria esteja presente na minha amostra com um número suficiente de elementos para eu poder estudá-la. Tá? Essa é a razão da amostra estratificada. Porque se eu não estratificar, então a categoria, uma categoria de interesse, ela pode não aparecer na minha amostra. Porque ela pode ser muito pouco representativa, ela tem uma frequência muito baixa na população. Tá? Por isso que a amostra é estratificada. Mas aqui a gente está falando de outra... Estamos buscando diferenças. Claro que se eu tenho uma amostra estratificada, eu vou poder construir um box plot assim. E muitas vezes com todas as categorias de interesse. E se eu não tenho, pode ser que uma categoria de interesse ela não apareça na amostra. Ok, Rafaela? Entendi, professora. Muito bom. Então, vamos ver quais são as condições para usar essa ferramenta chamada análise de variância. Um fator. A variável de interesse tem distribuição normal. Oh, meu Deus. Então, tem que ser normal.
As variâncias de Y em cada uma das categorias ou tratamentos são iguais. E esse nome a gente fala de homocedasticidade. Ou seja, aqui no nosso boxplot, a gente tem que garantir que essas variâncias, essas variabilidades, elas são todas iguais. Tá? Então, estatisticamente, elas não são diferentes. As amostras são aleatórias e mutuamente independentes. As diferentes amostras são obtidas de populações classificadas em apenas uma categoria. Ou seja, você tem, né? Você tem que essas diferentes amostras, claro, você extrai, né? Essas populações e você tem, ela não tem nenhum fator de confundimento. Tá certo? Esse que eu quis dizer aqui. E as amostras não precisam ser de igual tamanho, mas quando são, disse que o experimento é equilibrado. Então, geralmente eu estou usando a notação clássica de análise de variância, que a gente tem a variável de interesse é Y, e aqui eu tenho uma matriz onde eu tenho nas linhas, né, os fatores. Então, aqui em cada uma das linhas, os fatores. Então, eu tenho R fatores ou R amostras de cada um dos fatores. Vejam bem, eu posso ter subpopulações, ou seja, eu posso ter uma amostra estratificada, a priori já, ou posso ter uma variável que vai estratificar essa minha amostra a posteriori. Como no caso da região. Eu não tenho uma amostra a priori, né? Eu não estratifiquei a meu conjunto de dados, a minha população, e fui lá, busquei uma amostra em cada uma das regiões, mas foi a posteriori. Eu usei esta variável que foi coletada e vou, então, separar em grupos a posteriori. Ok? Então, eu posso ter tido um levantamento estratificado, usando o fator como elemento de estratificação. Então, é um levantamento que considera a estratificação a priori do levantamento ou a posteriori, como no nosso caso das regiões. Então, aqui eu tenho a observação Y, 1, que corresponde à primeira observação do fator ou tratamento, porque muitos falavam, né, essa era a linguagem usada na área experimental. Eu tinha um tratamento, né, que eu ia aplicar a essa unidade experimental. Então, eu tenho R categorias do fator, ou R tratamentos, e para cada um eu tenho um tamanho de amostra, N1, N2, N3, NR. E esses tamanhos de amostras, como são amostras independentes, eu não preciso que sejam de tamanhos iguais. Então, aqui a anotação, somando todos os valores obtidos no grupo 1, ou grupo R, eu tenho a soma dos valores. Y1 ponto, Y2 ponto, Y3 ponto, e assim sucessivamente. Eu tenho a média da categoria 1, do fator 1, Y barra 1, etc. Aqui é Y barra, no total é o nosso Y barra. Eu tenho a variância amostral. Então, S1 ao quadrado, S2 ao quadrado, e para o conjunto total, sem as categorias, eu tenho o nosso S2. Alguma dúvida sobre isso?
Não, professora. Perfeito. Então, vamos lá no nosso modelo. Eu estou usando esse modelo como o Busabe apresenta, porque vocês vão ler lá. Então, essa é uma opção e eu acho muito interessante a gente já ir considerando alguns modelos, né? Como é que a gente, né, vai modelando em estatística. Então, qual é o modelo considerado quando a gente tem a nova um fator? Então, inicialmente, né, eu vou reescrever as minhas observações em função da minha média de cada tratamento. Então, o Y e J, ou seja, esse Y e J aqui, ele pode ser reescrito em função da minha média desse tratamento mais um erro. Ok? Então, MI é a média da variável Y na categoria I, ou tratamento I. Então, isso claro que é óbvio, né? A minha observação, ela é a média mais o erro. Então, eu posso refazer a minha observação, ou como é que a gente fala? Obter a minha observação a partir da média. A média mais um erro, o erro IJ, me leva à minha observação Y e J. Claro que a média da categoria I vai ser o ponto, né, de equilíbrio desse conjunto de dados. Ok? De tal forma que todos os erros em relação à média vai ser zero. A gente já sabe disso. Então, Y e J são erros aleatórios e eles são independentes. E a gente pressupõe que esses erros têm uma distribuição normal, com média zero, média são zero, e uma variância dita sigma 2 do erro. Então, isso é a nomenclatura que nós vamos usar. Dúvidas? Não. Aí tá fácil. Também, a gente tem um modelo mais simples. Vejam, esse daqui é um modelo já considerando a média de cada tratamento, ou seja, eu já considerei um fator. Mas antes de considerar o fator, eu pego o Y e J e pego a média geral, Mi, de todas as observações, e mais ou menos o erro, ele vai me levar à observação Y e J. Então, da mesma forma, esses erros são aleatórios e independentes, e são normais. Tá certo? Então, aqui nesse primeiro modelo, eu já considerei um fator de tratamento. No segundo modelo, é um modelo mais simples, eu não considerei nenhuma variável. Então, é um modelo básico. Eu só estou considerando a média geral. Tá? Então, vejam. Se eu colocar nesse modelo um pouquinho mais complexo, porque eu vou introduzir no modelo básico o fator, eu vou dizer que Y e J, ele pode ser, né, desagregado, essa minha observação, ela é, né, desagregada nos seguintes elementos: a média geral,
o tal I, que vai ser a diferença entre mi e mi, tá? E os erros. Os erros são aleatórios, independentes. Vejam que ao agregar o tal I, eu não estou fazendo nenhuma modificação nessa relação que eu tinha tido anteriormente. Eu estou acrescentando o fator, né? E retirando a média, ou seja, eu acrescentei a média, retirei, e estou trazendo o fator mi, ou seja, eu estou trazendo um modelo que vai ter um fator. Ele pode ser escrito desta maneira. Então, vejam que aqui, ao reescrever, e eu estou vendo, né? Estou colocando aqui a minha média do fator, eu estou vendo a distância entre mi e mi. Então, esse elemento aqui, e que nós vamos ver, né, futuramente, esse elemento vai me trazer a variabilidade entre as médias. Como que cada média de cada fator vai se distanciar da minha média geral. E esses erros aqui vai ser a minha parte aleatória dentro de cada fator. Ou seja, eu estou trazendo para cá, para esse meu modelo, tá certo? A média de cada fator, ok? Cuja distância em relação à média geral vai me dar uma medida de variabilidade entre. E eu tenho esses erros, IJ, que são medidas da minha variabilidade dentro. Ok? Sim? Estão quietos? Já cansaram? Não, professora, deu para entender, sim. Que bom. Então, quando eu tenho uma análise de variância, aqui deu um pulo enorme, mas depois a gente pode voltar. Nós estamos com a hipótese de igualdade de médias. Lembra que a gente estava falando de variância? Mas, de fato, o que nós estamos testando é igualdade de médias. Mas nós vamos usar esse artifício da variabilidade para a gente verificar onde estão essas médias. Onde estão as caixinhas? Tá? Então, ao comparar a variabilidade total com a variabilidade dentro, que vai ser decomposta entre dentro e entre, nós vamos poder, né, falar, olha, a posição das caixinhas, elas estão muito próximas. Se estão muito próximas, quer dizer que as médias são iguais. Se as caixinhas, ou seja, a variabilidade entre é muito grande, quer dizer que as caixinhas estão disjuntas. Se as caixinhas estão disjuntas, quer dizer que eu vou rejeitar a hipótese nula e dizer que ao menos uma das médias é diferente. Ok? Dúvidas? Então, ao considerar o modelo com um fator, nós vamos testar, né, essa hipótese da igualdade das médias. Então, nós vamos estimar mi e sigma. Gente, eu vou ter que atender um telefonema aqui. Só um instantinho, só um instantinho.
Desculpa, gente. Desculpa, mas tive que atender. Então, nesse modelo, a gente tem que estimar μi e E e J. Y e J nós observamos na amostra. Então, μi, que são as médias de cada grupo, nós vamos estimar pelas médias amostrais de cada categoria o fator. E para estimar sigma ao quadrado, nós vamos primeiro considerar que as variâncias são iguais e vamos pensar igual no teste T de Student para duas amostras independentes, obtendo uma estimativa com base nas variâncias amostrais ponderadas pelo tamanho da amostra. Ok? Então, para fazer a variância, a análise de variância, nós temos que considerar a homocedasticidade, ou seja, que as variâncias são iguais. Então, a gente tem que fazer um teste para igualdade de variâncias. E nós vamos ver esses testes na próxima aula. O Bussab dá um deles, nós vamos ver 2, tá? Então, aqui eu só vou enunciar isso para a gente, né? Eu vou retomar isso na próxima aula, que começa a ficar mais, né, mais detalhado o que vamos fazer. Então, nós vamos estimar, né, a chamada variância do erro, e a variância do erro vai ser sigma 2 E, representado assim, e a gente vai considerar a homocedasticidade, que todas as categorias têm a mesma variância, ou seja, a variabilidade dentro é igual em todas as categorias, e nós vamos, então, considerar essa expressão aqui, EIJ igual YIJ menos MI, para estimar a variância do erro. Ok? E aí, eu não vou entrar mais, porque nós já estamos chegando aos 4, e já está ficando tarde. Nós tivemos várias interrupções hoje, e claro, todas elas justificadas. Então, eu pediria que vocês leiam o capítulo 15 do Bussab, vejam essa nossa aula, que está lá no as transparências, e a gente vai fazer, então, não é difícil, essa parte é mais conceitual, às vezes demora um pouco mais para compreender, mas ela não é difícil, vocês vão compreender facilmente. Geralmente, nossa modelagem estatística, a gente vai decompondo aquilo que a gente observa, como a gente decompôs aqui, na parte previsível e o erro. A parte previsível nosso, aqui no nosso modelo, é o nosso MI, que a gente vai poder prever, que é a média da nossa categoria de região, por exemplo. O que a gente não pode prever é a variabilidade, quer dizer, qual vai ser a observação? Qual vai ser a nota do indivíduo? Eu não sei, mas em média a gente pode prever que vai ser tal, tá certo? Então, exatamente qual vai ser, eu posso estimar a média, mas a observação em si, a gente vai ver qual vai ser a variabilidade, né? Vamos estimar essa variabilidade dentro, que vai ser muito importante para nós, ok? Alguma dúvida mais hoje? Claro que vocês têm muitas dúvidas, mas com o que foi exposto aqui, eu espero que vocês agora... Falta pouco? Não, falta muito. Falta muita coisa aqui. Ok? Ok, professora. Então, eu vou começar a parar a gravação. Tem alguma coisa ainda que vocês queiram falar?